Olá, olá. Bom, para a gente continuar falando sobre o processo de higienização das mãos, né? Nós havíamos comentado sobre a importância dessa higienização, né? E em que situações ela deveria acontecer e quais as finalidades em cada uma das situações, né? Então, aqui só para a gente passar para um próximo ponto, né? Alguns dados bem importantes aqui, tá? Para a gente comentar, né? Em primeiro lugar, né, que usar luvas somente quando indicado, né, quando necessário, caso não precise, né, ideal então é que não estejamos portando, utilizá-la antes de entrar em contato com sangue ou qualquer líquido corporal, né, líquido amniótico, sinovial, pleural, o que for, ou membranas mucosas. Trocar de luva sempre que entrar em contato com outro paciente, então isso a gente precisa ter sempre em mente, né? Que as luvas elas não adianta nada a gente só passar um álcool ali naquelas luvas, né? E não trocá-las, tá? Muitas vezes não é o mais adequado, então é sempre trocar de luvas, efetuar a higienização das mãos após a retirada dessas luvas e lavar, né? Higienizar as mãos antes da colocação delas também. Troque também durante o contato com o paciente se for mudar de um sítio corporal contaminado para outro limpo, né? E nunca toque desnecessariamente superfícies e materiais com a luva, tá? Então, se você vai abrir uma porta, o ideal, na verdade, é que nem tenha maçaneta, né? Nos hospitais, laboratórios e tudo. É que tem aquelas portas que você só encosta o ombro, né? E ela vai e vem, abre e fecha, né? Sozinha. Então, mas caso não seja assim, o ideal é não tocar nas maçanetas das portas com essas luvas, em telefone, em qualquer outra situação. Até porque você pode estar contaminando essa maçaneta com algum material que essa luva entrou em contato, ou pegando o micro-organismo que esteja presente nessa maçaneta e levando para o seu paciente. Então, é importante lembrar disso daí. A técnica correta de remoção de luvas foi aquela que eu passei para vocês no vídeo, né? E um lembrete, que o uso de luvas não substitui a higienização das mãos, assim como eu sempre falo para vocês, que é necessário sempre, antes da colocação e após a retirada, higienizar as mãos. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de antissépticos, né? Então, esses usos de antissépticos destinam-se à higienização antisséptica das mãos e à degermação da pele, ou seja, eliminação de micro-organismos, né? Então, essa higienização antisséptica precisa ser sempre recomendada para pacientes que são portadores de micro-organismos considerados multiresistentes, como alguns da tuberculose, hanseníase, e o processo de degermação da pele é quando, antes de qualquer procedimento cirúrgico, a degermação deve ser feita, e antes da realização de qualquer procedimento invasivo. Tá? Então, além da higienização, deve ser feita a degermação da pele, certo? Os insumos necessários, né, para isso, obviamente, água e sabão, né, além dos agentes antissépticos, né. Dentro desses agentes antissépticos, que são essas substâncias utilizadas para reduzir o número de microbiota residente e transitória, ou seja, as bactérias, né, dentre eles estão os álcoois, né, principalmente o álcool 70, a clorexidina, que também é bastante utilizada, os compostos de iodo, que não são mais utilizados assim, e seus derivados são os iodóforos e o triclosan. Dentre esses antissépticos, os mais utilizados ainda hoje é o álcool 70% e a clorexidina. Aqui a gente tem uma tabela de um espectro antimicrobiano, né, onde nós temos a comparação entre o álcool, a clorexidina, os compostos de iodo, seus derivados, iodóforos e o triclosan. Se formos fazer uma comparação entre todos esses antissépticos, a gente vai ver que o melhor dentre esses aqui é o álcool, né? O álcool na concentração de 70%, que não apresenta efeito residual. É por isso que a gente está vendo, né, que os procedimentos para eliminação da microbiota, né, das bactérias, vírus, o que for, que tem que ser a higienização das mãos, que é o meio mais eficaz, ou quando ela não é possível, o uso do álcool, 70%. Por quê? Porque ele não vai deixar esse tipo de efeito residual, né? Então, ele não vai, se bem utilizado, ele não vai deixar efeito algum
nas mãos, no caso, né? Então, se formos fazer uma comparação, o álcool, ele consegue combater bem, né? Então, aqui, quanto maior o número de cruzes, melhor ele é, mais eficaz ele é. Então, uma cruz, ele não é tão bom assim, 2 cruzes, ele é um intermediário, 3 cruzes, ele é ótimo. Então, o álcool, ele é muito bom para combate a bactérias gram-positivas, para bactérias gram-negativas, né? Que são 2 grupos de bactérias diferentes, né? Essa daqui, gram-negativa, é uma das principais causadoras de itu, né? E a gram-positiva, por exemplo, Staphylococcus ou Streptococcus, que está relacionada às infecções de pele, como furúnculo, por exemplo. As micobactérias, que são causadoras da tuberculose e da hanseníase, o álcool ele também tem uma eficácia no combate a elas. Quando se trata de fungos, né, o álcool também está bastante presente aí de uma maneira bem eficaz. Vírus também, por isso estamos utilizando para o combate ao coronavírus, né? E que tem uma velocidade de ação um tanto quanto rápida se comparado aos demais, né? Então, ele praticamente mata naquele mesmo instante, né? Porque o vírus, ele passa a ser, ele é sensível a esse tipo de antisséptico. Já quando a gente compara os outros, vamos pegar aqui a clorexidina, que também é bastante utilizada, mas ela não consegue ser melhor do que o álcool. Então, se a gente pegar a clorexidina para combater, por exemplo, bactérias causadoras de hanseníase e tuberculose, ela não tem uma eficácia tão boa assim, né? Pelo que a gente percebe aqui. E ela deixa um efeito residual e ainda por cima pode provocar reações alérgicas, porque nem todo mundo vai vai ter uma boa ação, né? Com a clorexidina, tá? Então, em comparação a todos os antissépticos, o álcool ele fica na lista dos melhores, né? Então, olha lá, excelente, bom, regular ou nenhuma atividade. Como, por exemplo, que a gente pode ver aqui o triclosan, que é um outro antisséptico que não tem atividade alguma contra fungos, ou seja, não mata fungos, né? Então, assim, não é eficaz, por exemplo, né, para micoses, né, que são causadas, obviamente, pelos fungos, tá? Então, essas são as comparações entre esses antissépticos, né? Além disso, óbvio que nós precisamos de papel toalha, não é o mais adequado aqueles tipos de equipamento, né, que secam ali é como se fosse um secador mesmo, né? Aquele vento todo que ele traz, aquilo na verdade não é o mais adequado, porque muitas vezes aquilo pode até transmitir, passar muito mais bactérias, né, micro-organismos para as mãos ao invés de secar. Então, o uso mesmo mais eficaz são os papéis toalha em bloco, né, dar preferência àqueles em bloco, que muitas vezes é colocado naquele equipamento mesmo, né, naquele suporte, tá? É o mais adequado, né, que possibilita também o uso individual folha a folha, né, então evita a contaminação, certo? Então, esses geralmente são os insumos necessários, né? E os equipamentos que devem conter, obviamente, precisa de um lavatório, né? Então, sempre que houver um paciente, seja ele acamado ou não, examinado, manipulado, tocado, medicado ou tratado, é obrigatória a provisão de recursos para a higienização das mãos, por meio dos chamados lavatórios ou das pias. Essas pias, pessoal, a gente precisa lembrar, aqui não tem uma foto delas, mas essas pias, a gente tem que lembrar que elas não devem ter essa torneirinha, né, de abrir e fechar, né, então tem que ser aquela que a gente só aperta com o cotovelo mesmo e ela cessa, né, em determinado tempo, tá? Por quê? Eu vou proceder à higienização das mãos. Se eu tocar com as mãos limpas naquela torneira, ela tá contaminada, então não adiantou nada eu higienizar as mãos, né? Então é bom a gente sempre lembrar que esses lavatórios ou essas pias precisam ser instaladas dessa maneira, né? Então, no lavabo cirúrgico, o acionamento e o fechamento devem ocorrer com o cotovelo, que foi o que eu comentei aqui com vocês agora, ou com o pé, né? Quando assim for possível, com o joelho, ou com uma célula fotoelétrica, tá? Então, evitar o contato das mãos quando for proceder o fechamento dessa torneira, né? Bom, aqui ainda a gente tem aqui as quantidades, né? Depende muito
do tamanho, né, de quantas pessoas, quantos pacientes aquele ambiente vai atender. Então, num quarto ou numa enfermaria, um lavatório externo pode servir a, no máximo 4 quartos ou 2 enfermarias, né? Então, numa UTI, deve existir um lavatório a cada 5 leitos, de não isolamento, né? Não é o caso que a gente está vendo agora. Ou seja, num berçário, um lavatório para cada 4 berços. Então, geralmente, os hospitais precisam seguir todas essas normas, tá? Por quê? Porque senão também fica, né, pouco lavatório para muito paciente ou muito profissional. Os dispensadores de sabão e antissépticos, que também precisarão ser colocados, não é o mais ideal que os sabões sejam colocados nas picetas, né? O ideal é que ele seja colocado nos dispensadores, que são aqueles equipamentos próprios, né? Certo? Outro ponto que a gente precisa lembrar é disso, né? No caso dos recipientes de sabão líquido e antisséptico ou almotolias, não serão descartáveis. Deve-se proceder à limpeza destes com água e sabão e secagem, em seguida a desinfecção com álcool 70, né? No mínimo uma vez por semana ou a critério da CCIH. A CCIH é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Todo hospital possui, ou pelo menos deve possuir uma CCIH. É a CCIH que vai supervisionar esse hospital quanto a essas normas de biossegurança. Como, por exemplo, quando a gente relatou da quantidade de lavatórios, né? Por cada quarto, UTI, berçário, né? A CCIH vai monitorar isso, tá? E quanto a isso daqui também, né? Então, o hospital ele precisa seguir todas as normas de biossegurança para que não seja autuado, né, multado, e para que a CCIH desse hospital ela realmente cumpra com eficácia, né, tudo que deve ser cumprido, tá? Aqui eu falando para vocês um pouquinho do secador elétrico, que não é o mais adequado, né? Porque aqui, até como consta, eles podem ainda carrear micro-organismos. Por isso eu disse para vocês que o mais indicado é o uso do papel toalha no seu dispenser, certo? E aqui agora a gente vai ver um pouquinho das técnicas de higienização das mãos, né? Então, existem várias técnicas divididas, como a higienização simples das mãos, higienização antisséptica das mãos, com aqueles antissépticos, fricção do antisséptico, como por exemplo, fricção do álcool, e a antisepsia cirúrgica, ou preparo pré-operatório das mãos, né? Aqui agora a gente vai ver o uso de a higienização das mãos simples, tá? Simples das mãos. Antes de iniciar, assim como eu relato para vocês no vídeo, é necessário que todos os adornos sejam retirados, então anéis, né, alianças, pulseiras, relógios, tudo isso pode acumular micro-organismo e não é a intenção, né? Então, nenhum adorno, né? A área da saúde não pode lidar com nenhum adorno. A higienização simples das mãos geralmente dura em torno de 40 a 60 segundos, né? Esse tipo de higienização é somente para remover os micro-organismos que colonizam essas camadas superficiais da pele, né? Suor, células mortas, né? E a higienização simples geralmente acontece. Essa é a torneira que eu falei para vocês, né? Que com o cotovelo a gente aciona e ela para a água, né? Num tempo devido. Então, abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar as mãos aqui na pia, porque essa pia pode estar contaminada. Como a gente está vendo na imagem, a moça não está com nenhum adorno aqui. O segundo passo é aplicar na palma das mãos uma quantidade suficiente de sabão. Aqui esse sabão está no dispenser, como a gente está vendo. Terceiro passo, ensaboar as mãos friccionando-as entre si, né, como a moça está fazendo, somente a palma das mãos por enquanto. Um quarto momento, esfregar a palma da direita contra o dorso da esquerda, né, ou seja, entrelaçando os dedos, como ela está fazendo aqui. Outro ponto que a gente tem que lembrar é que as unhas precisam estar sempre curtas, né, sempre cortadas, para também não acumular micro-organismos aqui embaixo delas. O quinto passo é entrelaçando os dedos e friccionando os espaços interdigitais. O próximo agora é com as unhas, né, como se a gente estivesse fazendo uma escovinha para lavar as unhas, passando uma mão na outra, então esfregando o dorso dos dedos, certo? O sétimo passo, esfregar o polegar agora, né, o polegar direito, como a moça está fazendo aqui na imagem.
O oitavo, friccionar as polpas digitais, né? Que é como se a gente fizesse uma trouxinha, né? Ali com as mãos, né? Esfregando uma na outra, tá? Fazendo uma conchinha com a mão, né? E vice-versa. E o último passo é esfregar o punho, né? Lavar os punhos também, que fazem parte. Nesse momento agora, com o cotovelo, ela está abrindo a torneira novamente, né? Vai proceder ao enxágue, está retirando papel toalha, folha a folha, para proceder à secagem das mãos. Não é o ideal que a gente passe, esfregue esse papel toalha nas mãos, né? Mas sim como ela está demonstrando aqui para vocês, certo? E esse é o procedimento de higienização simples, né? Aqui agora, que dura relativamente rápido, né? Aqui agora a higienização antisséptica das mãos, né? Que ela dura quase que o mesmo tanto, só que aqui agora a gente vai substituir o sabão por um antisséptico, né? Um degermante, qualquer que seja ele, que a gente relatou lá em cima. O procedimento é o mesmo, então eu vou passar aqui para vocês, só que ao invés de fazer com água e sabão, eles estão fazendo isso com o degermante, que, por exemplo, pode ser o antisséptico, né? O álcool mesmo, tá? Agora, essa lavagem, essa higienização, perdão, essa antisepsia, que é a cirúrgica, né, que é o que está sendo mais recomendado, é a que mais demora, né? Então, essa higienização, geralmente é para eliminar tanto a microbiota transitória da pele e reduzir a residente, né? Esse procedimento geralmente dura cerca de 3 a 5 minutos. Então, essa é a higienização que mais demora. Então, vamos só ver o tipo de procedimento. O profissional com todos os EPIs, né, aqui. Ela abriu a torneira, molhou as mãos, antebraço e cotovelos da mesma maneira, né. Aqui, ela vai pegar o sabão, né, está passando o sabão aqui também no antebraço, certo? Recolher com as mãos em concha o antisséptico e espalhar nas mãos, antebraço e cotovelo, que é o que ela está fazendo aqui na imagem. O terceiro ponto, limpar sob as unhas com as cerdas de uma escova ou um limpador sob água corrente. Ela pegou uma escovinha e está passando essa escovinha nas unhas, né, para retirar a sujidade que possa estar embaixo dessas unhas. Aqui mais uma vez, só que agora ele está fazendo isso entre as digitais, né, entre os dedos, tá? Então, passando essa esponjinha entre as digitais, né, por no mínimo 3 a 5 minutos, né? Então, mantendo as mãos acima dos cotovelos. Essa é bem demorada, né? Esse tipo de higienização. Enxagou as mãos em água corrente, no sentido mãos para os cotovelos, isso é importante, né? Então, a água da mão escorre para o cotovelo, retirando todo o resíduo. Fecha a torneira com o cotovelo, por exemplo, né? Ou com os pés, caso isso seja possível, geralmente tem, né? Então, ela está enxaguando o cotovelo aqui, tá pegando um pano, né, para efetuar a secagem, né, uma toalha, certo? E então com movimentos compressivos, iniciando sempre pelas mãos e seguindo pelo cotovelo. Então a ordem é sempre essa, né? Mãos para cotovelo. E esse é o tipo de higienização mais demorado e mais eficaz que a gente tem, tá? Então, por fim, precisamos lembrar que é necessário manter sempre as unhas naturais, né? Então, geralmente sem esmalte, sem retirar a cutícula, porque a cutícula é uma forma de proteção e quanto mais você retira a cutícula, mais a probabilidade de entrar micro-organismos naquela unha aumenta, né? Então, manter as unhas naturais, limpas e curtas. Não usar unhas postiças, porque a gente sabe que as unhas postiças, né? Essas unhas em gel e tudo mais, elas têm uma possibilidade de fungar muito facilmente. Evitar o uso de adornos, como anéis, pulseiras e outros, no momento de assistir àquele paciente. E aplicar creme hidratante nas mãos diariamente para evitar que essa pele se resseque, já que o procedimento de higienização ele é feito quase que a todo instante dentro de uma unidade, certo? Espero que vocês tenham entendido sobre o procedimento de higienização das mãos, né? E a gente fica por aqui. Quaisquer dúvidas, a gente entra para sanar. Obrigada.